Olá a todos, sou Zilmar Alencar, assessoro a CNTS. Estou hoje aqui para conversar um pouco com vocês referente à lei que assegurou o piso dos profissionais da enfermagem. A Lei 14.434, ela traz a garantia de um piso salarial mínimo para todos os profissionais de enfermagem. A quem essa lei se destina? Se destina a estabelecer esse mínimo remuneratório, que seria o piso salarial, para enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares e parteiros. Todo esse conjunto de profissionais está abarcado pela publicação da lei que estabelece piso salarial. E ela traz para todos os profissionais da enfermagem a garantia da percepção de um mínimo, de um percentual remuneratório mínimo para a remuneração dos seus serviços. Ela abrange não só os enfermeiros, com um patamar de 4.750, mas também os técnicos, no patamar de 70% desse valor, aos auxiliares e parteiros, no valor de 50% de 4.750. Essa lei, ela teve um grande e árduo processo de discussão dentro do Congresso Nacional para que pudéssemos trazer para você, profissional de enfermagem, a garantia da possibilidade de uma remuneração justa. Para muitos, não é ainda o ideal, se merece muito mais, mas era o que era possível dentro desse ambiente de formulação de garantias de direitos mínimos para você. A CNTS trouxe também vários questionamentos sobre a possibilidade de trazermos índices de atualização desses valores. Uma vez que a conquista do piso foi garantida, cabia também a introdução de índices de correção desses valores, de reajuste desses valores. Infelizmente, quando o projeto vai à sanção, o presidente da República veta. A CNTS continua na luta no Congresso Nacional, visando a derrubada desse veto, para que esse valor, fruto dessa árdua conquista, também possa vir a ser atualizado ao longo do tempo, para que você não possa ficar mais desprotegido. Então, para além da garantia do piso em ambiente de lei, com a possibilidade aí de derrubada de veto e um índice de correção para que a gente sempre tenha esses valores reajustados, nós também tivemos a proteção em ambiente constitucional. A emenda constitucional 124, ela traz aos profissionais de enfermagem uma garantia de um direito constitucional a uma remuneração justa. Para a implementação dessa lei e dessa emenda constitucional, nós tivemos aí alguns intempéries, alguns obstáculos. Dentre eles, foi a impetração de uma ADI por parte da Confederação Nacional da Saúde. Enquanto a CNTS estava na luta com todo o movimento sindical que representa os trabalhadores, a CNSaúde, que representa o setor patronal, que são das empresas que representam as redes hospitalares, todo o sistema de saúde patronal, ingressa junto ao STF, fazendo questionamentos acerca da lei e da emenda constitucional. O que é que a gente verifica nesse ambiente? Verifica que o setor patronal recorre ao Poder Judiciário para que não haja o pagamento desse direito que é o piso salarial dos enfermeiros, que é o mínimo, que é aquilo que é justo, que é fruto de uma conquista de muitos anos para toda a classe trabalhadora. É dar dignidade ao trabalhador da enfermagem. Nessa ADI, que foi distribuída para o ministro Barroso, ela traz questionamentos acerca de formalidades que implicam, que recaem
sobre vício de iniciativa, sobre a alegação de que leis que tratam de piso salarial teriam que ter sido originadas pelo Poder Executivo, não poderia ter sido ofertada, apresentada por parlamentar com mandato válido e legítimo, o que já foi refutado em todas as explicações prestadas, tanto pela consultoria da Câmara dos Deputados, quanto do Senado, quanto da própria AGU e da Procuradoria-Geral da República. Ambos foram unânimes em afirmar que não há vício de iniciativa pelo fato do senador Contarato ter sido o autor dessa proposição da implementação do piso salarial da enfermagem. Então, esse é o primeiro ponto que a CN Saúde questiona dentro da ADI que foi distribuída ao ministro Barroso. O segundo ponto que é questionado é a questão de não ter sido indicado dentro da tramitação do projeto as fontes de receita, as fontes de financiamento para o pagamento desses direitos quando se trata de profissionais vinculados ao setor público. Ele traz, dentro da Constituição, através da importação, da implementação da Emenda Constitucional 124, o estabelecimento claro de que essas receitas devem ser buscadas durante o exercício financeiro da vigência da lei, ou seja, durante o ano de 2022, cabem a todos os gestores públicos buscarem receitas e financiamento para esse pagamento de uma despesa que é do piso salarial e que, após o fim do exercício desse período, caberia sim aos órgãos públicos a efetividade à lei, dar efetividade à lei, ou seja, fazer o pagamento do piso salarial. Então, os dois argumentos trazidos pela CN Saúde, uma, de que houve vício de iniciativa e de que houve falta de indicação de receita para pagamento de despesas quando se trata do setor público, foram amplamente refutadas por todos aqueles que informaram ao STF via informações, via solicitação de amicus curiae, que não são elementos que ensejam qualquer tipo de inconstitucionalidade da lei. Entendendo isso, o ministro Barroso, em momento algum do seu despacho ou das suas entrevistas referente ao tema, fala sobre o mérito da ação. Ele não trouxe em nenhum momento qualquer tipo de arguição, de juízo de valor sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Ele, naquele momento em que despacha, concedendo a suspensão da lei e pedindo mais informações sobre como vai se efetivar o cumprimento do piso no setor público, ele informa que ele precisa que os prefeitos, que o Estado, que os municípios, através da sua confederação, indiquem de forma clara de onde serão buscadas essas receitas para que o cumprimento da lei se torne, de fato, uma realidade. Então, o que está em questionamento hoje não é a suspensão da lei por ela ter qualquer tipo de vício de constitucionalidade. O que está hoje suspensa a aplicação da lei já estava, inclusive, previsto na própria redação trazida pela Emenda Constitucional 124, que era: caberá ao gestor público a busca por financiamento para o pagamento do piso no exercício seguinte a todos os profissionais de enfermagem que sejam do setor público. Então, aí há uma nova forma de interpretarmos o que está, de fato, em discussão junto ao STF. Não há declaração de inconstitucionalidade da lei.
O que há é uma necessidade de informações complementares de como a lei será aplicada, principalmente no setor público. Em decorrência disso, houve a concessão de uma liminar, e essa liminar ela foi levada a plenário, onde nós tivemos uma votação que foi por demais apertada, uma vez que, quando nós fazemos a leitura dos votos, tanto que acompanharam o voto do relator, ministro Barroso, quanto os que divergiram do voto do ministro Barroso, reafirmam que o foco da questão não se trata de justiça, de constitucionalidade, e trata-se tão somente da execução, da trazer a lei a uma clara efetividade. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar para que haja um comunicado de toda a população, de todos os profissionais de enfermagem, que nós precisamos dizer para toda a sociedade que a lei é constitucional. A lei, ela é, inclusive, parte da própria Constituição através da Emenda Constitucional 124. E vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do que é essa ADI, do que é que foi de fato votado e julgado junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um condão de ser a corte que vai zelar pela paz social. O ministro Barroso entende naquele momento que houve falha no apontamento de onde virá o dinheiro para pagar esses profissionais de enfermagem no setor público. Ele não se ateve, até mesmo porque não foi provocado a tal, de entender que a Emenda Constitucional 124 já previa que caberia aos gestores públicos buscar esses recursos para o pagamento no exercício seguinte. Ele concede uma liminar, onde nessa liminar ele concede o prazo de 60 dias para que informações complementares venham aos autos e, a partir daí, ele possa avaliar se a lei é constitucional ou não. Todos os indicativos previstos no julgamento virtual, que terminou com um placar de 7-4, contra a aplicação imediata do piso, né, ou seja, com a suspensão do piso passando a ter 7 votos junto ao Supremo Tribunal Federal, nós não tivemos ali nenhuma análise de mérito, não há ali nenhum indicativo sobre a inconstitucionalidade da lei. Ao contrário, nos votos verificamos que há uma clara possibilidade de sermos vitoriosos no julgamento que vai trazer a declaração de constitucionalidade da lei, porém, ele verifica a necessidade de sanear algumas fases, de trazer aos autos algumas informações que podem ter ficado ausentes durante o processo que transcorreu no Poder Legislativo. Em alguns votos, inclusive, há ministros que dizem: olha, precisamos agir com contenção. Nós temos que respeitar o princípio da independência dos poderes. Quem tem que legislar é o Poder Legislativo, e ele legislou entendendo de que caberia aos profissionais da enfermagem a remuneração adequada trazida pelo piso salarial. Enquanto que o Judiciário, ao agir dessa forma, ao suspender uma lei que teve sua tramitação dentro de um órgão que é legislativo por natureza, por ato de delegação normativa, estaria interferindo num ambiente que pudesse trazer as competências de um outro órgão para dentro do Poder Judiciário. No curso da análise dessa ADI pelo ministro Barroso,
foram ingressados com quase 80 amicus curiae. O que é amicus curiae? Amicus curiae é um peticionamento que se faz ao Supremo Tribunal Federal, dando opiniões, dando informações para que aquele ministro que é relator do processo tenha condições de melhor julgar. Então, tamanha importância e repercussão dessa matéria, mais de 80 entidades ingressaram com amicus curiae junto ao Supremo Tribunal Federal, prestando informações, prestando detalhamentos para que a Corte melhor julgue. Também num processo de retenção, de participação por parte da sociedade no julgamento junto ao STF, o ministro Barroso limitou o número de amicus curiae a 10. No seu despacho, ele indica 5 que são favoráveis à lei e 5 que são desfavoráveis, que são contrárias à lei, que são as 5 entidades as quais ele levará em consideração as razões que foram aportadas e que poderão ter voz e voto quando esse processo vier a ser julgado no mérito, ou seja, vier a ser discutido a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Dentre as entidades que foram aceitas como amicus curiae, a CNTS está presente e está juntamente com todos os fóruns da enfermagem, trabalhando para que todas essas informações sejam colecionadas e sejam ofertadas à Corte no sentido de termos a garantia da nossa lei cada vez mais protegida, mais segura, com maior garantias de que esse não é um direito provisório, que sim, esse é um direito definitivo, que trata de um direito que traz dignidade a todos os trabalhadores da enfermagem. A CNTS, ela vem de lá para cá promovendo inúmeras reuniões. Nós tivemos reuniões com o ministro relator, nós tivemos reuniões com deputados, com o presidente das casas, com representantes do Poder Executivo, com inúmeros ministros que compõem a Corte Suprema, pedindo para que essa lei se torne cada vez mais realidade, que essa suspensão seja muito curta, somente o tempo necessário para que essas informações sejam prestadas e que a partir daí seja de fato tornada eficaz e seja pago o piso para todos os profissionais da enfermagem, seja no setor privado, seja no setor público. A CNTS, além de ingressar com amicus curiae, vem orientando e formando grupos de estudo junto ao DIEESE, junto ao Fórum de Enfermagem, com demais entidades que representam trabalhadores, para que consigam fornecer, dentro do prazo de 60 dias estabelecido pelo ministro Barroso, informações suficientes para que essa suspensão seja imediatamente revista. E agora, ficamos aqui com muitas dúvidas. Como é que fica uma lei suspensa? Quais são os efeitos dela? Na verdade, a ADI 722, ela traz aqueles pontos de questionamento de constitucionalidade. Como não houve nenhum despacho dizendo que a lei é inconstitucional, ao contrário, o despacho foi só "me tragam mais informações de como é que vai ser pago o piso", essa lei ela tem uma alta tendência a ser confirmada e a trazer para os profissionais de enfermagem o estabelecimento do piso salarial. Esse piso salarial, ele é devido a quem? A trabalhadores do setor público, do setor privado? Sem dúvida, ele abarca todos os profissionais, tanto de nível superior, quanto de nível médio, quanto de nível técnico, tanto que são empregados do setor público quanto empregados do setor privado. A ADI, mesmo que interposta por uma confederação da saúde que representa tão somente o setor privado,
ela tem um condão de trazer questionamentos que são sobre constitucionalidade ou não, se é justo ou não, se é legal ou não o pagamento do piso. Disso nós não temos dúvida. É justo, é legal, é constitucional. O que agora nós temos que correr atrás é de demonstrar que há possibilidade, sim, de se pagar o piso para todos os profissionais, tanto do setor privado quanto do setor público. E para isso, a gente deve ficar perguntando, enquanto a lei está suspensa por essa decisão, qual é o salário que me é devido? E aí a gente informa. O salário que é devido são aqueles salários que foram tratados nos instrumentos coletivos pelo seu sindicato. Continuam válidos todos os instrumentos coletivos que disciplinam sua jornada de trabalho, seu turno de revezamento, a sua remuneração. Então, aquelas convenções coletivas que traziam todas as condições que estabeleciam a sua forma de trabalhar, elas continuam válidas. Então, enquanto a suspensão da lei vigir, eu tenho a convenção coletiva para me proteger. Eu tenho que observar se o meu empregador está pagando, está me remunerando nas condições previstas pelos instrumentos coletivos, que podem ser acordos ou convenções coletivas. Então, cabe a mim, profissional da saúde, para saber de forma segura se eu estou sendo remunerado adequadamente, de observar qual foi as condições que foram previstas nos nossos instrumentos coletivos daqueles que me representam, que são os sindicatos de trabalhadores na saúde da minha base territorial. Não é fácil. E nós nunca dissemos que seria fácil. Não é fácil buscar proteção, buscar direito, buscar vida digna para todos os profissionais da enfermagem. Mas a CNTS não ficou fora dessa luta. Muito pelo contrário, juntamente com os seus sindicatos, com as suas federações, vem trazendo mobilizações, vem construindo pontes, vem construindo relacionamentos, tanto no Poder Judiciário, quanto no Legislativo, quanto no Executivo, para tentar, o quanto antes, viabilizar melhores condições de vida para os profissionais de enfermagem. O movimento sindical nunca esteve tão unido. O movimento sindical em defesa dos trabalhadores da enfermagem nunca recebeu tanto apoio da sociedade, tanto apoio de outras categorias que se somaram nessa luta. É importante para você, profissional da enfermagem, que não se omita, que aonde você puder propagar a importância do pagamento do piso da enfermagem, sobre a justiça que está sendo feita no estabelecimento de um mínimo remuneratório para que você tenha uma melhor condição de vida, para que você tenha uma vida saudável, sã mentalmente, sã fisicamente, é importante que todos aqueles que estão ao seu redor também saibam dessa nossa luta. Mobilize-se. Vamos à luta. Esse direito é uma garantia constitucional. A lei é constitucional. Precisamos de você, junto aos seus sindicatos, junto à sua confederação, junto a todos os fóruns de enfermagem, para que cada vez mais você seja valorizado, para que você tenha o seu real valor de forma efetiva, de forma eficaz. Vamos à luta!